Eu fui um policial de uma cidade pequena por 13 anos. Um caso ainda me assusta. Ser um policial em uma pequena cidade de Minas Gerais provavelmente não é a carreira mais emocionante que existe. Mas também não é ruim. Na verdade, é uma linha de trabalho relativamente pacífica e segura, comparada a estar na aplicação da lei em uma das grandes cidades, como Belo Horizonte ou São Paulo, onde a ação está. Há apenas cerca de 10.000 pessoas na cidade onde eu moro, está bem no meio do nada, cercada por quilômetros de fazendas abertas, e o único crime real que ocorre é bastante trivial. Ocasionalmente alguns caipiras brigam em um dos 3 bares no centro da cidade, vândalos adolescentes, pequenos roubos, motoristas bêbados, um caso de conduta desordeira aqui e ali, uma invasão rara, esse tipo de coisa. A única coisa realmente séria com que já tive que lidar são alguns casos de violência doméstica e agressão, mas isso também é bem típico, acho eu, e não acontece com muita frequência. Bem, isso não é totalmente verdade. Houve um caso que ainda me assombra, mas estou me adiantando. Como eu estava dizendo, eu moro em uma cidadezinha bem pacífica. Chata, alguns até diriam. O tipo de comunidade rural, afastada e caipira que você provavelmente já dirigiu pela estrada a caminho de algum lugar mais interessante, sem dar a mínima ou olhar para trás. O tipo de lugar onde nada fora do comum acontece, você provavelmente pensou. E na maior parte das vezes, você estaria certo. Mas há um caso que não consigo tirar da cabeça. Um caso que ainda me faz arrepiar sempre que penso nele. Um caso que não consigo explicar, não importa o quanto tente racionalizá-lo para mim mesmo. O que aconteceu com a velha senhora Joana há 7 anos atrás? Eu era policial há 5 anos quando aconteceu, na primavera de 2014. Havia apenas 5 policiais na força policial da cidade inteira, eu, meu parceiro Jefferson, Pedro e Valdemir, que trabalhavam no patrulhamento noturno, e o delegado de polícia. Além de Karen, uma senhora mais velha que era bibliotecária aposentada e trabalhava meio período como despachante. O departamento de polícia ficava no edifício municipal da cidade e consistia em 2 escritórios, um para o delegado e outro para o resto de nós compartilharmos, e 3 celas de prisão na parte de trás, e as 3 nunca estavam ocupadas ao mesmo tempo. Era uma tarde nublada e chuvosa no final de março e início de abril. Eu e Jefferson estávamos em nosso carro de patrulha em uma ronda de rotina pela cidade quando a voz de Karen veio pelo rádio nos informando que havia uma possível 157 em andamento na casa de Joana na estrada quilômetro 4. Para aqueles que não sabem, 157 é o código policial para roubo. Nós confirmamos o chamado e mudamos de direção, seguindo para a casa de Joana. Eu não estava muito preocupado com a chamada. Eu já tinha uma boa ideia de quem tinha feito. Eane Joana era uma viúva idosa que vivia em uma casa de fazenda decadente nos arredores da cidade. Ela tinha provavelmente uns 65 ou 70 anos e vivia sozinha desde que o marido morreu de um derrame 3 anos antes. Eles tinham 2 filhos adultos, mas ambos moravam fora da cidade e nunca a visitavam. Desde a morte do marido, ela desenvolveu uma certa reputação de ser excêntrica, para dizer de forma agradável, ou louca, para dizer de forma menos agradável. Ela era uma pessoa reclusa que raramente deixava sua casa e tinha seus mantimentos entregues uma vez por semana. Basicamente, uma senhora maluca dos gatos, sem os gatos. O motivo pelo qual ela era considerada louca era porque ela se tornou bastante excêntrica e paranoica desde que ficou viúva, e ligava para o departamento de polícia várias vezes por tudo, desde ouvir intrusos se movendo em seu sótão até ver OVNIs em seu campo de milho. Havia provavelmente pelo menos uma dúzia de outras ligações também. Todos os seus chamados acabaram sendo falsos alarmes, é claro. Os ladrões que ela afirmava estar escondidos em seu sótão acabaram sendo um par de guaxinins que tinham entrado pela cobertura e os OVNIs provavelmente eram apenas jatos voando acima da base do exército a 50 milhas a oeste. Eu, Jefferson,
Pedro e Valdemir já havíamos visitado a casa dela antes durante nossos turnos respectivos. Nunca ficávamos frustrados com ela ou a incomodávamos e geralmente a indulgíamos, inspecionando sua casa e propriedade para acalmá-la. Ela relaxava, nos agradecia, nós saíamos, e o processo se repetia em algumas semanas ou alguns meses. Honestamente, nossas viagens pouco frequentes à casa dela eram provavelmente o único ponto alto do que era um trabalho bastante monótono e sem emoção. Quando contávamos ao delegado sobre a última emergência da senhora Joana, o lobisomem estava rondando seu quintal, ou havia uma anaconda gigante espreitando no porão, ele apenas balançava a cabeça tristemente. Quando Valdemir e Pedro eram os que tinham que lidar com ela, eles nos contavam sobre o seu mais recente martírio quando eu e Jefferson os encontrávamos no final de seus turnos e no começo dos nossos. Eles geralmente sorriam de uma maneira maliciosa e Pedro girava o dedo ao lado de sua têmpora antes de partirem. Jefferson e eu apenas sentíamos pena da velha senhora. Não devia ser fácil para ela, uma mulher frágil, nervosa e solitária vivendo sozinha naquela velha casa em ruínas sem amigos ou familiares próximos. Suspeitava que ela pudesse estar ficando senil ou talvez entrando nas primeiras fases do Alzheimer ou demência. Preocupávamos-nos com ela vivendo lá sozinha, quase 1 quilômetro do vizinho mais próximo. Se sua saúde repentinamente piorasse ou ela tivesse um acidente e não pudesse pedir ajuda, bem, não havia realmente muito que pudéssemos fazer sobre isso. Algumas vezes eu procurei pelos números de telefone da filha e do filho dela e tentei ligar para eles para falar sobre a possibilidade de colocá-la em um lar de idosos ou em uma instituição de saúde mental, mas a única vez que consegui falar com o filho, enquanto eu estava explicando a situação da mãe para ele, ele me interrompeu dizendo que estava ocupado demais no momento e que me ligaria de volta, então abruptamente desligou a chamada. Ele nunca me ligou de volta. A partir daquele momento, eles sempre estavam indisponíveis e nunca responderam a nenhuma das mensagens de voz que deixei para eles. Então, Jefferson e eu viramos na estrada quilômetro 4 e dirigimos até a casa da senhora Joana no cinza e chuvoso final de primavera, certos de que a velha senhora estava mais uma vez superestimando algo relativamente insignificante e sua imaginação estava pregando peças nela. Ela estava nos esperando do lado de fora de sua varanda quando paramos. Eu nunca vou esquecer como ela parecia. Aquilo me chocou. Ela já era uma mulher magra e frágil nas outras vezes em que tínhamos ido lá, mas não havíamos provavelmente há alguns meses, desde sua última falsa emergência, e ela mudou drasticamente desde então. Agora ela estava magra, quase emaciada, com as bochechas ocas e olheiras escuras ao redor de seus olhos fundos e injetados de sangue. Seu cabelo grisalho estava emaranhado e parecia não ter sido lavado há dias, talvez semanas, e o vestido que ela usava estava amassado e sujo. Sua aparência física era alarmante o suficiente, mas também havia algo na maneira como ela nos encarava com aqueles olhos escuros e sem brilho que parecíamos olhar, através de nós e além de nós ao mesmo tempo. Isso me lembrou de fotos antigas que vi de soldados americanos no Vietnã. O olhar vazio, sem expressão, chocado de alguém que passou por mais horror do que qualquer pessoa comum deveria suportar. Eu e Jefferson trocamos um olhar chocado, depois saímos e nos aproximamos da velha. Qual é o problema, senhora Joana? Jefferson perguntou amigavelmente, tentando manter sua voz descontraída. Há algo na minha casa, ela nos disse em uma voz plana e sem entonação. Ela estava tremendo ligeiramente, uma mulher à beira do total esgotamento físico e mental. A maneira como ela se expressou, não alguém, mas algo, me fez levantar a sobrancelha. Bem, você só precisa esperar aqui e vamos dar uma olhada e garantir que está seguro. Eu disse a ela, tentando não parecer muito paternalista. Eu olhei para Jefferson e assenti. Nós sacamos nossas pistolas e passamos pela senhora Joana, entrando cautelosamente na casa. Nós fizemos uma varredura rotineira do primeiro andar, com as armas niveladas, e depois seguimos para o andar de cima.
Levou cerca de 5 minutos para verificar a casa. Nós já tínhamos o layout decorado de tantas visitas anteriores, e não havia sinal de invasores ou evidências de arrombamento, mas eu vi muitas outras coisas que me perturbaram profundamente. Por um lado, o lugar estava uma bagunça total. A casa já era bastante decrépita, mas a senhora Joana ainda se orgulhava de como a mantinha limpa e tinha sido impecável em nossas visitas anteriores. Agora, louças sujas estavam empilhadas na pia da cozinha, as bancadas estavam sujas, e o lixo e a roupa suja espalhavam-se pelo chão. Eu também notei que o travesseiro e as cobertas da senhora Joana estavam jogados no sofá da sala de estar. A superfície da mesa de café em frente estava cheia de xícaras de café meio bebidas, recipientes abertos de comida, uma bíblia e um rosário. Parecia que ela tinha estado comendo e dormindo na sala de estar por algum tempo. Quando subimos as escadas, é claro, a cama no quarto da senhora Joana estava desfeita e o quarto em si parecia vago há algum tempo. Também havia algo na sala que me alarmou muito. Encostada em um canto estava uma velha espingarda de 2 canos que provavelmente pertencia ao falecido marido dela. Jefferson a pegou, abriu-a e encontrou 2 cartuchos vazios na câmara. Ele retirou um deles, cheirou e me disse que a arma tinha sido disparada muito recentemente. Também descobrimos algo mais bizarro: todos os espelhos da casa da senhora Joana estavam quebrados. E todas as portas dos armários estavam fechadas com tábuas. A do hall de entrada no primeiro andar tinha um buraco enorme no centro, com buracos menores no madeiramento espedaçado ao redor. Você não precisava ser Sherlock Holmes para deduzir que a senhora Joana havia disparado a espingarda do marido contra aquela porta, mas por quê? O que diabos havia acontecido aqui? Jefferson me lançou um olhar perplexo e questionador. Eu dei de ombros, sem noção e igualmente confuso. Terminando nossa inspeção da casa, guardamos nossas pistolas e nos viramos para sair. A senhora Joana estava parada na sala atrás de nós, olhando para nós com aquela expressão vazia e perturbadora. Ambos pulamos quase 1 metro no ar, assustados. Nenhum de nós a tinha ouvido entrar. Jefferson recuperou a compostura e lhe deu um sorriso falso e tranquilizador. Não vemos nenhum sinal dele, senhora Joana. Ele deve ter escapado pelos fundos. Você está segura agora? Ela não relaxou ou parecia aliviada como nas inúmeras outras vezes em que a havíamos agradado. Seu rosto parecia tremer e uma nova expressão surgia em seus olhos. Levei um momento para identificá-la. Era uma expressão de pura e desesperada condenação, misturada com um medo absoluto. Não, ela disse com aquela mesma voz estranha, sem vida, eu não estou segura. Ainda está aqui. Está escondido, é por isso que vocês não puderam encontrá-lo. E depois que vocês saírem, ele voltará para me pegar. Então ela começou a tremer. Ela começou a chorar com total desespero, rompendo em soluços histéricos que sacudiam todo o seu corpo. Jefferson e eu nos olhamos, preocupados. Fomos até a velha senhora e a confortamos da melhor maneira possível, guiando-a até o sofá e sentando-nos com ela de cada lado, tentando tranquilizá-la suavemente. Depois que ela se controlou, pedimos que ela explicasse o que havia acontecido. Ela ficou quieta por alguns momentos, reunindo seus pensamentos, então começou a falar. Enquanto ouvíamos sua história, minha temperatura corporal parecia cair gradualmente e senti um calafrio me envolver. Várias vezes eu fiz contato visual com Jefferson e sua expressão era um espelho da minha própria incredulidade e medo. Tudo começou há cerca de 1 mês, ela começou. Foi quando ouvi o arranhão na porta do meu armário. Um arranhão suave, lento e constante que parecia vir de dentro do armário do seu quarto à noite. No começo, ela havia assumido que era provavelmente um rato ou outro animal pequeno. Exceto que o arranhão parecia vir de cima demais para ser obra de um rato. Sempre que ela abria a porta do armário, sempre depois que o arranhão cessava, não havia nada lá.
Várias vezes ela começou a abrir a porta do armário enquanto o arranhão estava em progresso para chegar ao fundo dele de uma vez por todas, mas cada vez que ela pegava a maçaneta, era dominada por um súbito e irracional sentimento de mal-estar e não conseguia fazê-lo. O arranhão soava muito deliberado, muito suave, muito enganosamente inofensivo. Como se algo estivesse tentando atraí-la para abrir a porta do armário. Para se sentir segura, ela começou a trancar a porta do armário à noite. Nos próximos vários dias, o arranhão ficou mais alto e intenso, como se algo estivesse tentando escavar sua saída através da madeira. Um dia, ela abriu a porta do armário e encontrou marcas de garras do outro lado, marcas que estavam a 6 pés do chão. Marcas que pareciam ter sido feitas por unhas. O terror realmente começou para a senhora Joana cerca de uma semana depois que ela ouviu os sons de arranhões. Uma noite, ela acordou com uma voz chamando-a suavemente. Uma voz que parecia estar vindo da porta do armário trancado. Ela estava confusa, ainda mais porque reconheceu aquela voz. Era a voz de Bill, seu marido morto. A voz de Bill implorou para que ela abrisse a porta do armário, dizendo que Deus o havia enviado para levá-la para o céu, onde poderiam ficar juntos novamente, jovens como costumavam ser, para sempre. Nesse ponto, Jefferson olhou para mim, de olhos arregalados, do outro lado do sofá. Então o que aconteceu? Eu a provoquei gentilmente. Achei que estava sonhando, disse a senhora Joana. Achei que tinha que ser um sonho. O pobre Bill tinha ido embora há 3 anos. E como eu estava tendo um sonho, não vi mal algum em fazer o que ele estava pedindo. Levantei da cama e fui para o armário. Eu alcancei a fechadura, mas então parei. Algo não parecia certo. Era a voz do Bill e parecia perfeitamente normal, mas, de alguma forma, estava errado também. A maneira como ele estava falando, não era como Bill costumava falar. Era como se um estranho estivesse usando a voz do Bill, tentando me enganar a abrir a porta do armário. Isso não faz muito sentido, não é? Na verdade, nada do que ela estava nos contando fazia sentido, mas apenas pedimos para que ela continuasse contando sua história. Bill, ou quem quer que fosse ou o que fosse que estivesse usando sua voz, continuou implorando para que ela destrancasse o armário. Quando ela se recusou, a voz mudou, ficando ríspida e beligerante. Ele exigiu com raiva que ela abrisse a porta e quando ela ainda se recusou, ele começou a gritar com ela, usando palavrões e fazendo ameaças obscenas, coisas que Bill nunca teria dito para mim enquanto estava vivo, antes de começar a bater violentamente na porta. A voz começou a mudar, não parecendo mais a de seu falecido marido. Ela se tornou mais profunda e distorcida, até não parecer humana. Em terror, ela fugiu do quarto e passou a noite no sofá da sala. Eventualmente, as batidas e ameaças pararam. Senhora Joana, Jefferson interrompeu educadamente nesse ponto. Por que você não nos chamou na delegacia quando isso aconteceu? Ela ficou em silêncio por um momento, então um pequeno sorriso amargo se formou em seus lábios. Eu pensei que vocês achassem que eu estava apenas imaginando, ela nos disse. Eu sei que as pessoas na cidade pensam que eu sou uma velha louca. E eu já fiz vocês virem aqui tantas vezes por coisas que não deram em nada. Eu pensei que talvez fosse tudo coisa da minha cabeça e não queria incomodar vocês com isso. As coisas escalaram rapidamente a partir daí. O batimento e as ameaças continuaram todas as noites. Ela estava com medo demais para dormir em seu quarto e começou a dormir no sofá da sala. Então, uma noite, o batimento começou, não apenas na porta do armário de seu quarto, mas em todas as portas do armário da casa, todas ao mesmo tempo. Como se houvesse pessoas em todos eles tentando sair ao mesmo tempo, ela nos disse, mas era a mesma voz em todos os armários. A mesma voz horrível. Com medo, ela havia pregado todas as portas dos armários para manter aquela coisa, seja lá o que fosse, de sair para pegá-la. Então, cerca de 2 semanas atrás,
algo ainda mais aterrorizante havia acontecido. Ela estava no banheiro lavando as mãos na pia. Quando ela olhou para cima no espelho do armário, aqui ela fez uma pausa. "O que você viu?" Jefferson perguntou a ela. "Eu vi isso", ela disse num soluço engasgado. "Eu vi seu rosto em vez do meu." Ele estava vestindo uma túnica preta com um capuz e seu rosto era apenas um crânio sorridente. Um crânio com chifres. Seus olhos eram vermelhos. Os olhos do próprio diabo. Eu não quero dizer que o vi parado atrás de mim no espelho, ele estava dentro do espelho. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Ele estendeu a mão pelo espelho, não tinha mãos, tinha garras, e tentou me agarrar. Horrorizada, ela jogou uma garrafa de loção no espelho, estilhaçando o vidro e, em seguida, por segurança, fez o mesmo com todos os outros espelhos da casa. "Como você pôde ficar nesta casa com tudo isso acontecendo com você?" Eu perguntei a ela. Ela deu de ombros tristemente. "Não tenho para onde ir e ninguém que me receba." As noites eram terríveis, mas sempre era melhor durante o dia. Pelo menos assim eu conseguia dormir. Isso sempre parava de manhã e nunca acontecia durante o dia. De repente, ela estremeceu. Até 3 dias atrás. Então, começou a acontecer o tempo todo. Dia e noite. Eu não estava segura, não importava que hora era. Tudo havia chegado ao ápice esta manhã. As pancadas gradualmente se tornaram mais violentas e fortes até que todas as portas dos armários estavam tremendo em suas molduras. A senhora Joana sabia que mesmo com as tábuas pregadas nelas, era apenas questão de tempo até que aquilo rompesse. Desesperada, ela começou a rezar e ler a Bíblia, o que apenas fez com que a entidade no armário risse dela debochadamente. Finalmente, ela pegou a espingarda de Bill e disparou através da porta do armário. Por 1 minuto, não houve som, ela nos contou. Eu comecei a pensar que finalmente acabou. Então, eu vi aqueles olhos vermelhos queimando no escuro. No buraco que a espingarda fez. Ele riu e disse uma palavra para mim. Qual palavra ele disse? Eu perguntei a ela. Hoje à noite, ela disse, e começou a tremer. Ela baixou a cabeça nas mãos e começou a soluçar novamente. Jefferson e eu ficamos em silêncio por um tempo, tentando absorver o que ela acabará de nos contar. Olhamos um para o outro, profundamente preocupados com sua história. Claro que nenhum de nós acreditava, mas era óbvio que a pobre mulher estava profundamente perturbada. Ela estava tendo algum tipo de colapso nervoso. Talvez sua frágil compreensão da realidade finalmente tivesse se rompido ou talvez a velhice estivesse cobrando seu preço em sua mente. Uma coisa era clara, não era seguro para ela ficar sozinha. Especialmente não aqui. Não era saudável para ela, inferno, pelo que sabíamos. Talvez seus delírios paranoides fossem o resultado de alguma forma perigosa de mofo que se formou na casa. Jefferson e eu nos desculpamos por um momento e saímos para conversar em particular. Ambos concordamos que ela precisava de ajuda. Ela precisava ser institucionalizada. Mas por enquanto, era melhor que ela ficasse em outro lugar. Voltamos e dissemos à senhora Joana que ela viria conosco. Ela ia passar a noite em um motel na cidade. E amanhã, Jefferson acrescentou, íamos encontrar um padre que viesse e exorcizasse o espírito maligno que a estava incomodando, se livrando dele de uma vez por todas. Ela se desfez novamente, desta vez chorando de alívio, e abraçou eu e meu parceiro, nos agradecendo várias vezes. Nós a levamos para um motel barato na cidade e a registramos. Seu estado mental parecia já ter melhorado naquele curto período de tempo longe da casa. Ela sorriu e nos disse que mal podia esperar para finalmente ter uma noite de sono decente sem ter que se preocupar com aquela coisa batendo nas portas.
Eu acredito que principalmente ela estava feliz por não ter mais medo da entidade que ela estava convencida que estava rondando sua casa. Nós dois sorrimos para ela e nos despedimos, entrando na viatura e partindo. Nossos sorrisos desapareceram assim que saímos do motel. Dirigimos em silêncio sombrio. Ambos gostávamos da velha senhora Joana, apesar de todas as vezes que ela tinha se tornado uma incômoda para o departamento de polícia com suas chamadas falsas e comportamento errático. Lamentamos que seu estado mental tivesse deteriorado a tal ponto que ela não pudesse mais cuidar de si mesma. Contamos a história dela para o delegado quando voltamos. Ele suspirou tristemente e concordou que ela precisava ser internada em algum lugar. Amanhã, eu e ele iríamos pessoalmente visitar seu filho e filha e explicar o que estava acontecendo. E se eles ainda se recusassem a fazer o que precisava ser feito, o delegado cuidaria para que a senhora Joana recebesse a ajuda que precisava. Mas nunca tivemos a chance. A última vez que vimos a senhora Joana foi quando Jefferson e eu a deixamos no motel. Por volta das 4 da manhã seguinte, fui acordado por uma ligação urgente do delegado, me dizendo para ir para o motel o mais rápido possível. Ele não quis dizer o motivo pelo telefone, mas eu já tinha um palpite de que tinha algo a ver com a senhora Joana. Senti um terrível senso de apreensão enquanto me vestia. Pensei que talvez ela tivesse tirado a própria vida em seu quarto de motel depois que a deixamos lá. Quando cheguei fora do motel, meus medos foram confirmados quando vi a fita da cena do crime bloqueando a porta do quarto da senhora Joana. O delegado, junto com Jefferson, Pedro e Valdemir, estavam reunidos do lado de fora, juntamente com alguns policiais da Polícia Estadual e um par de detetives da cidade. O delegado me cumprimentou com uma expressão grave quando me aproximei. Ele disse que a senhora Joana havia sumido. A princípio, pensei que ele queria dizer que ela estava morta. Depois, vendo a expressão solene em meu rosto, ele se explicou: ela havia literalmente sumido. Eu o olhei, confuso. Vi algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Algo que causou uma onda de medo em meu coração. O delegado estava com medo. Ele me disse que não sabia o que fazer com aquilo. Pessoas nos quartos vizinhos haviam ouvido gritos aterrorizantes e sons de violência vindos do quarto da senhora Joana por volta das 2 horas da manhã e, em seguida, nada. Eles haviam chamado a delegacia de polícia. Pedro e Valdemir foram os primeiros a chegar. Eles haviam batido na porta, mas não houve resposta. Eles haviam forçado a porta. Quando viram o que estava dentro, chamaram o próprio delegado. O que eles encontraram? Eu perguntei a ele. Talvez você deva vir ver por si mesmo, ele me disse, levando-me até a porta e sob a fita de cena do crime. Ele me explicou que não encontraram nenhum sinal de arrombamento e que a porta e as janelas do quarto do motel ainda estavam trancadas por dentro quando Pedro e Valdemir apareceram. Eu dei uma olhada ao redor, sentindo um arrepio percorrer meu corpo. Havia sangue fresco salpicado ao redor do quarto. Nas paredes, no chão, na cama, até mesmo no teto. Os lençóis manchados de sangue haviam sido arrancados do colchão, como se alguém tivesse tentado desesperadamente agarrá-los enquanto eram puxados para fora da cama. Havia 10 trilhas muito finas de sangue no tapedro, levando para longe da cama. 10 trilhas finas de sangue que haviam sido feitas por 10 dedos desesperados e aterrorizados arranhando em busca de apoio enquanto seu dono era arrastado para longe. Eu segui as marcas sangrentas pelos dedos pelo chão, para longe da cama, até onde elas terminaram. No armário. Eu olhei para elas, depois olhei para o delegado. Ele olhou de volta para mim, com um rosto duro e impassível, mas com medo brilhando em seus olhos. Eu me aproximei do armário. A porta estava aberta. Fiquei ali parado, olhando por um tempo. O closet estava vazio. Completamente vazio. Nem sangue havia no chão. Eles nunca encontraram a senhora Joana.